Eu tava aqui lembrando, gente, do sorteio da Copa do Brasil. Será que já se encerrou, não? 4h30 da tarde eu acho que já se encerrou, né? Acho que Galvão Bueno parou de falar já. Inacreditável o que aconteceu hoje no sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Galvão Bueno teve a apresentação dele, aí o que a gente pensava, né? Não, ele vai passar ali 3, 4, 5 no estouro do cronômetro 10 minutos falando para ter o sorteio de fato logo, né? Aí passa 5 minutos, 10, 15, 20, 25, você fala, peraí, irmão, alguma coisa de estranho tá fugindo aqui do script normal. E Galvão Bueno foi falando de tudo, do tio do churrasco e tal, da vida dele, enfim, passando para falar todos os capítulos da história dele e tal. E eu sou fã de Galvão Bueno, tá? Sou fãzaço de Galvão Bueno, mas assim, passa 30, 40 minutos falando antes de realizar o sorteio da Copa do Brasil, velho, chegou num ponto que eu tava dando gargalhada. Foi tão bizarro que eu comecei a fazer Reels, pô, no Instagram. Comecei lá a gargalhar, pô. Eu comecei a chorar de rir. Só de pensar, eu fico imaginando aqui, meu Deus do céu. O cara passou 30, 40 minutos falando, pô, antes de ser realizado o sorteio. Tipo, o sorteio era para terminar de umas, sei lá, 1h40 no máximo. O sorteio começou de 1h50, pô. O sorteio começou, sei lá, 10 minutos depois do que era para ter acabado já. Mas, enfim, paciência, sorteio realizado. O Sport pegou o São Paulo. Não é o melhor adversário possível para o Sport, mas também longe de ser o pior, muito longe de ser o pior. Inclusive, está mais próximo de ser o melhor adversário possível do que o pior adversário possível, lógico, olhando a nossa perspectiva. Para o São Paulo, eles comemoraram, logicamente, enfrentar o Sport, porque eles pensam, pô, peraí, eu tô na Série A e eu estou enfrentando um time de Série B. A gente é o único time desse sorteio que vai enfrentar um time de Série B. Então, naturalmente, os caras estão olhando de cima para baixo e vendo, pô, foi bom pegar o Sport. Na visão deles, normal, natural, a coisa lógica do futebol. Agora, quem analisa futebol sabe, pelo menos o recorte atual. Daqui a 2 semanas tudo pode mudar. Não foi o adversário mais fácil para o São Paulo enfrentar, teoricamente. Historicamente foi, porque de fato o recorte de Esporte São Paulo, meus amigos, só dá São Paulo nos últimos 7, 8 anos, tá? Daqui a pouco eu passo o histórico para vocês, mas só para atualizar aí para vocês todos os confrontos definidos, o Internacional pegou o América Mineiro, o São Paulo pegou o Sport, o Sport pegou o São Paulo, o Atlético Paranaense enfrentando o Botafogo. Isso aqui são jogos da volta, tá? Primeiro jogo na Ilha do Retiro, segundo jogo no Morumbi. Atlético Paranaense pegou o Botafogo, Flamengo, Fluminense, Fla-Flu, Bahia enfrentou o Santos, Fortaleza, Palmeiras, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Grêmio. Gente, primeiro assim, o Sport não deu sorte no quesito mando de campo, né? O Sport vai pegar o primeiro jogo na Ilha do Retiro e o segundo jogo vai ser lá no Morumbi. Então, o cenário já está muito claro para todo mundo. O Sport vai ter que fazer o resultado na Ilha do Retiro no primeiro jogo. 1-0, 2-0, leva o jogo da volta com a vantagem de um gol de diferença a favor, ou até 2 gols. Acho que o Sport tem possibilidade de fazer isso, sem dúvidas nenhuma. Jogo da volta, lá no Morumbi, é o Sport de fato tentar sustentar um empate, ou se perder por um gol de diferença, e aí se o Sport já tiver feito 1-0 aqui na Ilha do Retiro, por exemplo, levar a disputa para os pênaltis, enfim, pode ser. Então é interessante o Sport de fato fazer o resultado inicialmente na Ilha do Retiro, porque a gente sabe, o histórico no Morumbi, todo mundo já sabe, o Sport nunca venceu jogando lá. E na Ilha do Retiro, o recorte não é tão distante assim não, em comparação aos jogos no Morumbi, no confronto de São Paulo e Sport, não, tá? Porque assim, o Sport jogando em casa, aqui pelo menos em Pernambuco, a última vez que o Sport venceu do São Paulo foi em 2015, naquele 2-0, que André, se não me engano, fez um dos gols, Ferrugem fez o gol no último lance ali da partida praticamente. Aliás, foi Elber que fez o gol, se eu não me engano, o primeiro gol do Sport, e o segundo foi Ferrugem, já na reta final do segundo tempo, nos acréscimos. Além dessa vitória do Sport em 2015, teve uma em 2014, as duas na Arena Pernambuco. O Sport venceu de 1-0 do São Paulo em 2014. Então, assim, o recorte histórico do Sport contra o São Paulo, até mesmo na Ilha do Retiro, a gente sabe que o São Paulo leva uma grande vantagem. Então, naturalmente, temos que fazer o dever de casa no primeiro jogo. E assim, vamos ser bem sinceros, tinha times melhores, mais acessíveis para o esporte? Tinha. Por exemplo, o Bahia era mais acessível, pela questão de desgaste, logística, todos e todos. Era acessível? Era. O Bahia era acessível. O Santos era acessível? Era. Mais acessível do que o São Paulo. Tinha um América Mineiro que eu vejo sendo mais acessível do que o São Paulo. E basicamente só. Eu acho que o São Paulo ele estava como quinta ou sexta opção para pegar, eu quero esse. O São Paulo estaria na minha quinta ou sexta opção. Então, não é o pior dos mundos. O pior do mundo seria
Fortaleza é muito melhor do que o São Paulo hoje. Corinthians nem tanto assim, mas para mim o Corinthians é um pouquinho mais forte do que o São Paulo. Atlético Mineiro. Então, o Sport poderia pegar uma tromba muito maior. Flamengo, Fluminense, como eu já falei aí para vocês. Então, a tromba poderia ser muito maior, tá, gente? E assim, só para passar a questão da logística, tá? Seria ainda melhor se o primeiro jogo de fato fosse lá no Morumbi, porque olha a sequência: o Sport pega o Guarani na ilha, depois a Tombense na ilha. Lógico, amanhã tem a final contra o Ceará. Depois, na Série B, a gente pega o Ituano na segunda-feira, no dia 15, 8 horas da noite. Se a gente pega o São Paulo no jogo da ida no Morumbi, a gente não precisava nem viajar de volta para Recife e tal. A gente continuava lá em São Paulo para enfrentar o São Paulo, óbvio, e depois voltava aqui para Recife para enfrentar o Botafogo de São Paulo também. Então, seria uma logística ainda melhor se o Sport enfrentasse o São Paulo no primeiro jogo lá no Morumbi. Provavelmente esse jogo aqui vai ser no dia 18, já que o Sport joga quinta contra o Ituano, segunda contra o Ituano no dia 15. O jogo do Sport contra o São Paulo tende a acontecer no dia 18, e aí eles esticam esse jogo aqui do Botafogo de São Paulo para dia 21, sei lá, ou então eles antecipam esse jogo de Ituano e Sport para um dia antes ou 2 dias, enfim, não sei exatamente como é que vai ser, tá? E rapaziada, como é que vem o São Paulo? Como é que está jogando o São Paulo? Eu acho que a análise mais correta que a gente vai fazer é um dia antes do jogo. Porque assim, o São Paulo acabou de trocar de técnico. O Dorival Júnior assumiu no dia 22 de abril. Faz aproximadamente 2 semanas que Dorival Júnior assumiu o time contra o América Mineiro, e a partir dali foi um 3-0 que o São Paulo meteu no América Mineiro. O São Paulo venceu de 1-0 do Ituano, e o São Paulo ele empatou no último jogo contra o Coritiba sem apresentar um bom futebol. Então, o São Paulo é aquele eletrocardiograma, é o ganha, empata, perde, com o comando técnico de Dorival Júnior, que chegou agora, bem dizer, vai ter mais estabilidade nas atuações e mais estabilidade nos resultados. Teoricamente, Dorival Júnior é um técnico de fato mais vitorioso do que Rogério Ceni, mais experiente e de fato é mais treinador, capacitado em relação a Rogério Ceni, e o clima com Rogério Ceni já não dava mais. São Paulo não estava jogando absolutamente nada e não estava colhendo resultados. Foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista contra o Água Santa, estava avançando ali na Copa do Brasil, mas se bem que a gente nem sabe se ia avançar de fato no comando técnico de Rogério Ceni, porque lembrando, o primeiro jogo lá no Morumbi foi 0-0 com o Ituano. Comando técnico de Rogério Ceni. Dorival assume e o São Paulo vence de 1-0 em Itu. Então, assim, teoricamente seria melhor a gente enfrentar o São Paulo de Rogério Ceni, que era muito mais fraco, do que o São Paulo de Dorival Júnior. Teoricamente é isso, tá, gente? Só que aquilo, o São Paulo não tem um grande elenco, não tem um grande time, não tem grandes jogadores no time. Essa é a realidade, não tem aquele jogador que desequilibra a qualquer momento. Óbvio que tem peças mais interessantes do que a gente, de um modo geral, né? Os caras têm o Caleri, tem o Luciano, enfim, tem bons jogadores, tem o Luan na volância que é bom jogador e tal. Tem bons jogadores, óbvio que tem, mas não tem aqueles jogadores que desequilibram o jogo, não tem. O Wellington Rato não desequilibra nada, Pablo Maia e tal. Tem bons jogadores, mas não é um grande time o São Paulo de 10, 15 anos atrás, que tinham jogadores que iam desequilibrar a partida a qualquer momento. Então, eu acho que o Sport ele tá vivo na briga, sem dúvidas nenhuma. Acho que o São Paulo é favorito, 60-40 para o São Paulo avançar naturalmente, pela questão óbvia, o jogo da volta é na casa dos caras, no Morumbi. Os caras têm um elenco melhor, estão na Série A, tem um técnico que, pô, é Dorival Júnior, é um bom técnico também, então naturalmente eles estão com favoritismo. Mas não é um super favoritismo, não. É um 60-40 que o Sport pode se classificar assim, porque tem time para passar do São Paulo, para mim o Sport tem. Tem técnico para passar do São Paulo. Anderson Moreira está se provando ser um bom técnico nessa temporada, pelo menos com o Sport. Então o Sport está vivo na briga, para isso precisa fazer o dever de casa primeiro e levar uma boa vantagem para o Morumbi, nem que seja um golzinho de diferença. Se o Sport empata na ilha 0-0, 1-1, ainda dá para acreditar. Acho que ainda dá. Agora, hipoteticamente, se o São Paulo vence aqui na ilha, aí acho que já era, beleza, a gente vai acreditar, é torcedor, vamos torcer e tal, mas é meio que acreditar no milagre, já passa a ser milagre se o Sport perde na Ilha do Retiro aqui e tem que reverter lá no Morumbi para quebrar um tabu, meter 2 gols lá, aí já vira um pouquinho do missão impossível. Mas eu acredito que o Sport tem sim time, bola, elenco para passar do São Paulo. Se vai ou não, aí são outros 500, tá? Eu espero que o Sport se classifique, sem dúvidas nenhuma, né? Obviamente. E vamos aguardar. O São Paulo joga hoje na Sul-Americana, tem os jogos aí da Série A contra Inter, contra Fortaleza, Corinthians, para depois pegar o Sport. E aí, antes desse jogo, a gente já tem uma boa noção. Depois do jogo do Corinthians,
no clássico, a gente já vai ter uma boa noção do futebol praticado de fato pelo time de Dorival Júnior. Então, é o famoso aguardar, porque ainda está muito verde o trabalho do Dorival Júnior e precisa de jogos para a gente ter uma análise mais fria e calculista da coisa, tá? O São Paulo é pipoqueiro em Copa do Brasil. Será que quem tem essa taça aí que tá lá em cima no canto da tela, será que quem tem ela é que vai avançar, que é o caso do esporte? Eu espero que sim. Tamo junto, rapaziada. Acho que sim. Vamos embora. Deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sino. Obrigado aí todo mundo pela audiência da última live que a gente fez agora à tarde. Foi sensacional. Valeu, gente. Abraço.